Então, como é que eu explico? O nitrogênio é uma molécula diatômica homonuclear. Ela não é polar. Como é que eu explico a liquefação? Para o nitrogênio existir como um líquido, é preciso que hajam forças, mesmo que sejam de pequena intensidade, que mantenham as moléculas juntas. Porque o que caracteriza um gás é que ele ocupa todo o recipiente que o contém. E não está acontecendo com o nitrogênio, ele está aqui, dentro desse Dewar. Não é? Então, a bexiga ela fica quebradiça, porque ela literalmente congela, né? Eu falei que era mais legal com as flores. E, obviamente, que se eu despejo conteúdo, né? Se eu despejo o conteúdo desse Dewar sobre a mesa, rapidamente o nitrogênio vai passar para o estado gasoso. Isso mostra que a interação entre moléculas de nitrogênio é uma interação fraca. Nós começamos a falar sobre forças intermoleculares. Na verdade, a discussão de forças intermoleculares é muito mais, né, o contexto, eu acho que é mais relevante, é no sentido da gente entender como que essas forças afetam as propriedades das substâncias. E aí, obviamente, a gente tem que começar falando de gases um pouquinho, né? Mas antes de eu falar tudo isso, eu queria lembrar para vocês como começou essa disciplina. Eu expliquei para vocês no começo do semestre que a nossa disciplina era uma disciplina baseada em química de soluções, né? Não sei se vocês se deram conta, mas uma parte apreciável do nosso semestre foi usado para discutir equilíbrios em soluções. Abordamos, né, os tipos mais comuns de equilíbrios, vocês também tiveram várias práticas de laboratório. E a outra coisa, duas outras coisas importantes que eu falei sobre a disciplina, é que que nós iríamos tentar o tempo todo fazer correlação com das propriedades microscópicas com propriedades macroscópicas da matéria, né? E eu tentei fazer isso o semestre inteiro. Em algumas situações, obviamente, é mais difícil fazer isso, porque muitas vezes a gente está discutindo aspectos que são mais conceituais, né, de ligação, enfim. Hoje a gente vai continuar com essa abordagem, né, relacionando. E a outra coisa que eu falei para vocês, que eu estou tentando destacar desde o começo do semestre, eu estou tentando mostrar para vocês algumas coisas, né? Então, a primeira coisa, a química, ela não lida com poucos corpos, ela lida com muitos corpos. Então, com muita frequência, nós trabalhamos com propriedades médias. Eu já falei isso para vocês. Em química, a gente trabalha muito com parâmetros, né? Propriedades do sistema, volume, temperatura, pressão. E todas essas grandezas mensuráveis refletem propriedades médias, né? Energia cinética média, distância média. Eu sempre falo isso para vocês porque assim que nós acabarmos agora as forças intermoleculares, a gente vai entrar na última parte da nossa disciplina, que é a termodinâmica química. A gente vai comentar um pouco mais sobre como que essas interações, como que as características do sistema afetam essas propriedades termodinâmicas. Então, obviamente, a gente vai ter que falar de entalpia, a gente vai falar de entropia e a gente vai falar de energia livre de Gibbs e a relação com constante de equilíbrio.
E aí nós terminamos a nossa disciplina. Então, especificamente em relação a esse último assunto, eu tenho comentado com vocês que, do ponto de vista científico, descrever sistemas de muitos corpos, como qualquer sistema químico é, via de regra, né? Pode ter uma outra exceção, não é uma atividade trivial. Então, eu tenho tentado mostrar para vocês, desmistificar um pouco, um conjunto de regras que vocês aprendem no ensino médio e que acabam cantando como se fossem mantras, né? E que se aplicam a situações específicas, que são regras que são importantes para vocês fixarem determinados conceitos, mas que estão longe de ser regras gerais e absolutamente sem exceção, né? Eu comecei falando para vocês, lá no início do semestre, provavelmente em março, eu comecei falando para vocês que nós tratamos o tempo todo de concentração, quando, na verdade, o termo mais exato é atividade. Nós lidamos com concentração mais ou menos assim, olha, para o meu sistema, tanto faz se eu tenho uma partícula, uma molécula, um íon, por metro cúbico, como se eu tiver 1 bilhão de partículas por metro cúbico, né? Eu estou exagerando o volume, né? Mas tanto faz se eu tiver, por exemplo, uma partícula só, num volume grande como esse, como se eu tiver esse número de partículas que a gente tem aqui na sala, nesse mesmo volume. É claro que existe uma interação entre as partículas, e é claro que eu não posso simplesmente contar íons, né? Mas a gente trabalha dessa forma. Por quê? Porque é válido para soluções diluídas, né? A gente pode escrever que a concentração, ela é proporcional a essa atividade. E para soluções diluídas, a atividade é igual à concentração. Então, por que eu vou ficar discutindo com vocês num curso de Química Geral? Vocês acabaram de entrar na universidade, por que eu vou discutir tudo em termos de atividade? Mais simples discutir em termos de concentração. Mas é importante vocês terem isso claro, porque lá na hora de trabalhar com pH, falei para vocês, né? O pH a gente sempre usa como menos o logaritmo da concentração hidrogeniônica, né? Mas eu também já falei que, na verdade, ali no lugar daquela concentração de H+, ou H3O+, tem que ir a atividade do íon H+, ou do íon H3O+. E essa atividade depende da força iônica do meio. Então, se eu tiver, por exemplo, eu tenho uma certa concentração de HCl em água, né? Eu tenho lá uma solução de ácido hidroclorídrico. Se eu só tiver o ácido hidroclorídrico, eu meço o pH, vou ter um valor de referência, mas se nessa mesma solução eu colocar íons que não tem nada a ver, não produzem H+, não sofrem hidrólise, só aumentam a força, aumentam a quantidade de íons que eu tenho no meio naquele momento, o pH que eu vou medir já não vai ser mais o mesmo, ele é afetado pela força iônica. Então, eu não posso simplesmente discutir em termos de concentração de H+, porque ela continua igual. Então, são esses detalhes que eu venho discutindo com vocês ao longo de todo o tempo, né? Eu estou tentando mostrar para vocês que o que muitas vezes a gente faz é discutir o caso geral para vocês entenderem, mas vocês têm que ter a percepção de que átomos têm muitos elétrons, então a gente tem que fazer adaptações a esse modelo geral. Foi isso que eu tentei mostrar quando nós discutimos a ligação covalente do ponto de vista da teoria de ligação de valência e do ponto de vista da teoria dos orbitais moleculares. Eu sei que mais ou menos 80% do que eu falei, principalmente da teoria dos orbitais moleculares, e quando a gente entra em alguma coisa sobre mecânica quântica, vocês não entenderam, né? Isso é natural, por 2 motivos. Em primeiro lugar, eu não tenho tempo de falar mais detalhadamente como eu gostaria sobre isso nessa disciplina. Vocês vão ter química inorgânica para discutir aquilo. Eu já falei para vocês que o nosso propósito é discutir química de soluções, né? Então, é uma opção que a gente fez na disciplina. Eu tenho muito mais tempo para equilíbrio, para química de solução, do que para discutir essas questões relacionadas a detalhes de ligação química. Mas, para mim, era importante discutir com vocês o que é essencial de tudo aquilo. É que vocês entendam que nós temos 2 abordagens, né, para ver o mesmo tipo de problema. Que nenhuma das 2 abordagens é perfeita, mas que tenta levar em consideração as características, né, as peculiaridades dos átomos que a gente está estudando. A outra coisa que é importante vocês lembrarem
é que muitas das informações que vocês acabam encontrando na literatura, em livro, não necessariamente deixam claro que aquilo é válido para sistemas de um elétron, né? São funções de onda para um elétron só. E eu já cansei de falar para vocês que nenhum átomo pode ser encarado, além do próprio hidrogênio, como sendo constituído pela somatória daquelas funções, porque um elétron interage com o outro, né? Mesmo no caso do hélio, onde só tenho 2 elétrons, um está interagindo com o outro. Aí, se eu vou aumentando a complexidade, se eu vou aumentando o número atômico dos átomos, vai aumentando a complexidade. Então, você fala assim, eu queria tanto que tivesse uma regra geral para eu explicar. Não tem, não existe isso, né? O que eu tento mostrar para vocês é que a maioria, os comportamentos mais simples de descrever, são aqui, desses elementos que estão entre os elementos químicos mais importantes. Por exemplo, em química orgânica, vocês vão lidar majoritariamente com carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, né? Então, é muito mais simples você discutir comportamentos gerais para esses elementos do que discutir para elementos de números atômicos maiores. Tá claro isso? Porque, por exemplo, agora a gente vai discutir, vou colocar ali na lousa, forças intermoleculares. O que a gente faz com forças intermoleculares? Nós já discutimos os tipos principais. Eu vou abordar rapidamente com vocês de novo. Mas é importante que a gente discuta aqui a questão dos gases. A gente começa discutindo gases. E o que eu faço com gases? Eu pego a equação mais simples, que é a mais geral. Vale sempre? Não, não vale. Ela tem um monte de problema? Tem. Eu posso pegar essa equação e aplicar correções nela. Se vocês pararem para pensar, foi isso que nós fizemos em várias situações que eu expus para vocês. Tá certo? Então, hoje o nosso assunto é forças intermoleculares. Gente, na internet, eu seleciono alguns sites que eu acho mais interessantes, mas a internet ela tem um número enorme de animações que vocês podem, por iniciativa própria, procurar. Procurem, por favor, né, usar os sites ligados a universidades, para a gente ter um pouco de garantia de qualidade. O que nós vamos fazer aqui hoje é rever a história, né, das interações do tipo dipolo-dipolo. Um outro tipo de interação que pode acontecer é dipolo-dipolo induzido. Interações do tipo dipolo instantâneo, ou interações de dipolos instantâneos, que nós também chamamos de forças de dispersão. Ou forças de London. E nós também vamos comentar sobre as interações do tipo íon-dipolo pela importância que tem em solução. Não foi esse site que nós usamos da outra vez? Porém, eles servem para a gente. Tomando em conta a separação das cargas positivas e negativas, essa distância aqui é a distância que eu uso. E a carga é a carga que entra aqui na minha expressão. Então, tem os dois fatores que afetam o momento de dipolo, são a magnitude da carga, quer dizer, quanto mais separação de carga eu tiver na molécula, maior deve ser o meu momento dipolar. E quanto maior for a distância que separa essas cargas. Vou pegar um exemplo aqui também.
pegar um exemplo aqui na internet. Momento dipolo do HI. A unidade é o Debye. O momento dipolo do HI é 0,42. Eu vou pegar o outro extremo da tabela, tá? O HCl. Bom, eu acho que é claro, né, que eu tenho um dipolo, que eu tenho dipolos, né, nessas duas situações. Onde vocês acham que a distância de ligação é maior? Nesse caso, a distância de ligação vai refletir, como é um sistema que só tem dois átomos, né? A distância de ligação é essa distância aqui que separa os dois polos. Aonde a distância de ligação é maior? Aonde a distância de ligação é maior, HI ou HCl? Que átomo é maior, iodo ou cloro? Aonde a distância de ligação vai ser maior, no HI ou no HCl? O iodo é maior que o cloro e a distância de ligação vai ser maior no HCl. Alguém pode explicar a lógica para mim, por favor? Alguém que falou HCl pode explicar a lógica para mim? Eu não entendi. Se o iodo é maior que o cloro, como é que a distância de ligação hidrogênio-cloro pode ser maior que a distância de ligação hidrogênio-iodo? Deixa eu ver se eu tenho aqui a unidade Debye tem o símbolo é um D maiúsculo. Mas o HBr, por exemplo, ele tem um momento dipolar de 0,80. Então, eu estou aqui, cloro, bromo, iodo. Cloro, bromo, iodo. Aonde vocês acham que a carga vai ser maior? No HCl, no HBr ou no HI? Eu vou deixar o HBr de lado, porque é óbvio que ele está numa situação intermediária. Vamos lá, HI e HCl só. Quem vai determinar a magnitude da carga? Vou mudar um pouquinho a... Vai ter separação de carga aqui? Vamos devagar. Vai ter separação de carga? A molécula é polar? Sim. Quem faz com que a molécula seja polar? O que faz que a molécula seja polar? A eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, o cloro ou o iodo? O cloro, ele é pequenininho, ele atrai bastante fortemente para ele os elétrons que ele tem. Então, aonde vocês acham que essa carga aqui vai ser maior? No HCl ou no HI? Não é? Vocês estão reticentes, por quê? Juan, você é o retrato da reticência. Me ajude. Está claro o que eu falei? Como mais ou menos um? Gente, espera um pouquinho. Calma, chicos. Eu não estou pensando em água, eu estou pensando na molécula isolada. Eu não estou pensando em água, Juan.
Se eu coloco em água, HCl vai sofrer ionização, HI vai sofrer ionização. Aí eu vou ter iodeto e vou ter H+. Aí a carga é mais 1 e menos 1, porque eu tenho múltiplos inteiros da carga fundamental, que é a carga do elétron. Um elétron sai do hidrogênio e vai para o cloro. Um elétron sai do hidrogênio e vai para o iodo. Tá certo? Mas eu não estou tirando, não estou quebrando essa ligação. Eu estou pensando na molécula no vácuo. Aí tem a ligação covalente. Ligação covalente. Se os dois átomos fossem iguais, é claro que a molécula seria apolar. Se fosse o cloro, se fosse o iodo, a molécula seria polar. Não há por que eu ter um componente de atração favorecido nessa ligação. Mas se um elemento é mais eletronegativo, se um átomo é mais eletronegativo que o outro, é claro que ele vai puxar o paraletrônico para ele. Mesmo estando compartilhando, ele vai puxar o paraletrônico para ele. Não quer dizer que ele vai arrancar o elétron do outro átomo. Mas ele atrai mais para si o paraletrônico. Quanto ele vai atrair? Não sei. Se eu olhar, a somatória das cargas é 0, mas certamente não vai ser menos 1 em um e mais 1 no outro, é uma fração. Ele puxa mais, por exemplo, o cloro, vou chutar um número, puxa mais para ele a nuvem eletrônica 30%. Se olha para a nuvem eletrônica, ela não tem a mesma densidade, ela não é igualmente distribuída entre o hidrogênio e o cloro. É mais concentrado no cloro. Então é por isso que às vezes a gente representa, vocês vão ver isso também bastante em outras disciplinas, é muito comum a gente representar assim, ó. Isso aqui quer dizer uma carga parcial, não uma carga inteira. É uma fração da carga fundamental. Então, essa carga, essa fração da carga fundamental, ela vai ser tão maior quanto mais eletronegativo for esse elemento X aqui. Eu coloquei o cloro, né? Então, quanto mais intensamente, no caso o cloro, atrair para ele a nuvem eletrônica, maior vai ser essa carga negativa parcial que ele vai ter. Quanto menos eletronegativo for, mais igualmente entre os dois núcleos a densidade eletrônica vai ser distribuída. Então, olhando para essas duas moléculas, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que a carga vai ser maior no HCl do que no HI por conta dessa diferença de eletronegatividade. Mesmo? Sim ou não? Tudo bom, Gabriel? Gente, alguma dúvida? Isso para mim é muito claro, então eu tenho uma tendência a meio atropelar. É claro isso, não é?